pregar ele e estudando ele, eu vejo como Deus ele é profundo em coisas simples, irmãos. Texto simples aparentemente, texto que Jesus está passando, 10 leprosos clamam misericórdia, Jesus diz, se apresente ao sacerdote, todos curados. Simplicidade e profundidade, irmãos, é algo que no Evangelho, que nas Escrituras Sagradas, elas andam de mão dadas. Para ser eficaz, para ser profundo, irmãos, não precisa ser complicado. O Evangelho, ele descodifica tudo e mostra coisas profundas para nós em coisas simples, ditas pelo nosso Senhor, irmãos. Quem tem o prazer de dificultar as coisas é fariseu, irmão. Dificultar tudo, fica ali na porta, impedindo, sabe? Dificultando. Mas o Evangelho salvífico de Cristo pode ser pregado a uma criança e ela compreender o poder dele, irmãos. Por quê? Porque é profundo, mas é simples. E um texto simples, aparentemente, nos mostra coisas profundas, irmãos. Jesus ele está subindo a Jerusalém e ele está na divisa do país, irmãos. Samaria e Galileia. Samaria e Galileia. A faixa de Gaza daqueles dias, irmãos. Um problema grande para Israel. Que começou com os judeus e samaritanos desde 722 antes de Cristo. Quando um rei assírio, por nome de Salmanaser, invadiu o reino do norte, que tinha sua capital em Samaria, e ali ele levou cativo alguns samaritanos, alguns homens do reino do norte, israelitas, e povoou ali com pessoas de outras nações Samaria. Então, a partir daquele momento, começa a nascer um povo misto, irmãos. Um povo que não é puro, o israelita puro, e com isso começa a adorar a Deus da sua maneira, já não adorava a Deus da maneira correta com os reis perversos que teve no reino do norte. Agora piora a situação, e os judeus que estão no reino do sul, que é o reino abaixo, que judeus, eles recebem esse nome porque eles eram característicos de Judá, eles eram da tribo de Judá, por isso chamavam eles de judeus. Os judeus eram só do reino do sul, eles tinham isso, que eles eram os verdadeiros israelitas, os verdadeiros povo de Deus, aqueles que cumpriam a lei, os judeus. E tinha essa indiferença, irmãos, sanguínea para eles, religiosa e etc. Então havia essa complicação nos dias de Jesus entre o quê? Judeus e samaritanos. Existia essa indiferença, irmãos. E Jesus, ele está exatamente nessa linha, a caminho de Jerusalém. Quando ele passa próximo de uma aldeia, irmãos, e essa aldeia, ela tem um grupo de pessoas que está ali em um leprosário, que recebia esse nome naquele tempo. Leprosário era onde as pessoas eram isoladas, aquelas que tinham lepra. Jesus está passando em um lugar difícil, está passando próximo de uma aldeia ainda mais difícil, que não era frequentemente visitada, nem por samaritano e nem por judeus, porque existia essa cisma, e até mesmo era tido entre todos que uma pessoa ela era impura, se ela fosse leprosa. Essa era a cultura e era a lei judaica, irmãos. Eles não podiam ter essa aproximação, nem judeu, nem samaritano. Mas Jesus está passando por ali, irmãos. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele sabia o porquê dele estar passando ali. Parece que Jesus vagou pela terra 3 anos e meio. Não, irmão, Jesus foi objetivo em cada lugar que Ele colocou os seus pés, irmãos. Todos os lugares que Jesus foi com um objetivo, foi com a ferramenta pronta para aqueles que estavam precisando. O lugar é indiferente, o lugar é pouco visitado, mas Jesus fala, eu vou passar ali.
E ele não veio para desfazer toda a lei, mas ele veio para cumprir a lei, irmãos. E quando ele percebeu que vinha 10 homens que gritavam: Mestre, tem misericórdia de nós. Só gritaram isso: Mestre, tem misericórdia de nós. Parece que eles não estavam pedindo a cura, mas pedindo misericórdia. Mas Jesus, sabedor de todas as coisas, entendeu. Mas por que eles não pediram a cura, mas pediram misericórdia? Pediram misericórdia, irmãos, compaixão dele para que eles fossem curados. Por que misericórdia? Todo mundo sabe, e os judeus ainda mais sabiam, que uma pessoa que ela era diagnosticada com uma lepra, e ela já estava num leprosário, ela era tida entre todos como uma pessoa imunda. E essa imundície que essa pessoa teve, acreditavam-se que era uma punição de Deus, aquela pessoa. Lembra dos amigos de Jó? Falou: você errou, você precisa confessar, porque você errou. Acreditavam-se que se a pessoa foi acometida dessa lepra, ela verdadeiramente era alguém que pecou contra Deus, era uma punição de Deus. Ela se tornava impura porque o que ela tinha era algo contagioso, e ela é uma pessoa extremamente mal vista, que Deus olhou para ela e falou: eu vou te punir por causa do seu erro. Irmãos, esse tipo de fatalidade ela pode acontecer a justo e a injusto, irmão. A gentil, a ímpio e a justo, não importa, irmãos. Isso pode acontecer a qualquer um. Por quê? Porque todos pecaram. Se Deus fosse trazer o juízo na carne do homem a todos, todos nós estaríamos hoje doentes. Eles entendiam isso, então tinha um certo distanciamento dessas pessoas. Esses homens eram mal vistos, rejeitados, estavam trancados em um leprosário, só andavam naquela redondeza, e exatamente nessa redondeza pouco visitada, Jesus aprouve ele a passar, irmãos. Aqueles homens gritaram por misericórdia. Por que misericórdia, irmão? Porque misericórdia é a manifestação do bem ao mal que eles entendiam que eles tinham feito, irmãos. Eles clamam por misericórdia porque eles olhavam para eles e eles já tinham consciência: eu pequei contra Deus, só tem um jeito de eu ser agraciado, se eu clamar por misericórdia e o bem de Deus se manifestar ao mal que eu cometi. Antes deles pedirem a cura, eles falam: tenha misericórdia de nós. Eles não pediram a cura. Jesus também não falou está curado. Jesus falou além do que eles pediram. Jesus falou: vai até o sacerdote, se apresente ao sacerdote. E não falou que estava curado. E indo eles ao sacerdote, irmãos, eles ficaram curados. Tem coisa que é muito linda nesse texto, irmãos. Que uma coisa não é a gente imaginar a maneira com que Deus vai fazer na nossa vida. Deus, ele tem a sua maneira de agir de maneira indiferente na vida de cada um de nós, irmãos. O que indica receber algo de Deus é a gente obedecer ao mando de Deus, irmãos. Deus falou nada que ia ser curado. Deus falou: vai ao sacerdote e apresenta-te ao sacerdote. Você imagina no meio do caminho aqueles homens verem as suas lepras sumindo, eles curados. Por quê? Porque Jesus não relou, não tocou, não chegou perto, de longe avisou: vai até o sacerdote. E eles cumpriram a palavra de Jesus e todos foram curados daquela enfermidade mortal. Todos. Temos uma oportunidade hoje aqui, irmãos. Oportunidade essa que não é fácil, mas é importante, de obedecermos os mandamentos de Deus, irmãos. Os mandos de Deus, irmãos. Aqueles homens foram e ao meio do caminho foram curados. E o que chama ainda mais a atenção é que um daqueles homens não chegou até o sumo sacerdote.
para fazer uma avaliação. Ele voltou até Jesus. Sabe o que era lepra no Antigo Testamento? A gente vê falar de lepra, mas a lepra era algo que, para ser diagnosticado, primeiro a pessoa, aparecia uma mancha na pele da pessoa, e a lei de Deus, Levítico 13:14, ela fala especificamente sobre isso. Se aparecesse uma mancha na pessoa, a pessoa deveria ser levada e apresentar-se ao sacerdote. O sacerdote ia fazer como se fosse uma inspeção sanitária dessa pessoa. Essa pessoa passaria por uma avaliação e teria um diagnóstico. Na maioria das vezes, esse diagnóstico não acontecia no primeiro dia. A lepra, ela aparecia primeiro como uma mancha na pele da pessoa. E no primeiro dia que essa pessoa aparecesse ao sacerdote, ele iria avaliar se essa mancha, irmãos, ela é profunda. Se ela já tinha tomado a carne do homem, exposto a carne do homem. Se essa lepra já tivesse exposto a carne do homem, ou se o pelo que estava sobre aquela lepra, aquela mancha, estivesse branco, a pessoa era levada direto ao leprosário, irmãos. Direto. Mas se fosse apenas uma mancha, que o pelo não é branco e não tomou a carne, a cavidade da carne, então o que fazia? Deixava essa pessoa 7 dias em um isolamento. Não era o lugar habitual dos leprosos, mas era um isolamento, para que depois de 7 dias fizesse um novo diagnóstico. Por que não levava essas pessoas de imediato a um leprosário? Para que, se essas pessoas não tivessem sido contaminadas ainda, não fosse no leprosário. Ou se tivesse, transmitisse a alguém que lá estava, irmãos. Então ficaria isolada, sozinho, numa solitária, irmãos. Depois de 7 dias apresentava-se de novo. E nesse 7º dia, que se apresentava de novo ao sacerdote para uma nova avaliação, ele iria ver se aquela mancha, ela se estendeu sobre o corpo. Se ela estagnou, se ela já chegou na carne ou não. Se nada tivesse acontecido, voltava mais 7 dias no isolamento. Ficava agora 14 dias. Depois, no 14º dia, ela apresentava de novo ao sacerdote. Aí o sacerdote ia fazer de novo uma avaliação nela. Se tivesse recuado essa mancha, sumido a mancha, estagnado a mancha, entendia que essa pessoa tinha algum tipo de doença, mas não era transmissível. Ela poderia tratar na sua casa. Então ele era livre de novo e voltava à sociedade, voltava a ter a sua vida social. Porém, se essa lepra tivesse tomado a cavidade da sua carne, essa pessoa ia a um leprosário, se encontrar com outras pessoas que tinham lepra, e lá ela ficaria por tempo indeterminado. Se hoje já existe uma dificuldade em tratamento de uma hanseníase, do que chamamos de lepra, você imagine há 2000 anos atrás, irmãos. Era muito mais difícil. A lepra ia comendo o corpo da pessoa, um membro da pessoa. A carne da pessoa, ela ia se desfazendo, irmãos. A pessoa não aguentava de dor, de tanto que coçava. Era uma coisa terrível, irmãos. A pessoa passaria os restos da sua vida, na maioria das vezes, dentro de um leprosário. A Bíblia não diz de alguém que de forma natural foi curado algum dia da lepra. A Bíblia não cita. Cita a pessoa sendo curada pelo poder de Deus, irmãos. Mas de maneira comum, ninguém era curado pela lepra. Aqueles homens sabiam disso, que eles precisavam apresentar ao sacerdote, porque agora eles estão curados. Um deles, antes de se apresentar ao sacerdote, ele toma uma posição e tem uma ação, irmãos, que é exemplo para nós, que é de gratidão a Deus. Ele volta, ele deixa os 9, ele volta até Cristo, e ele faz algo extraordinário. Ele não volta só para agradecer, ele se prostra diante de Cristo, irmãos. É a forma mais humilhante para o homem se prostrar diante de outro, mas ele se prostra diante do verdadeiro Deus, irmãos. Algo que alegra o coração de Deus. Ele se prostra o quê? Glorificando, adorando e exaltando aquele que o curou da lepra, irmãos. Aí Jesus fala: porventura não eram 10? Por que só um voltou? E mais, ele é samaritano.
E os outros, cadê? Não houve um que voltasse senão o samaritano, irmãos. Aquele que desconhecia a religião, aquele que não fazia parte do meio religioso, aquele que talvez não foi ensinado nas doutrinas da Torá Sagrada, mas esse um colocou dentro do seu coração, foi motivado dentro do seu coração a ser grato por aquele que o curou, irmãos. É uma das virtudes mais excelentes, mais extraordinárias que um cristão deve ter: gratidão. A gratidão nos leva a receber de Deus ainda coisas maiores, irmãos. Gratidão. Os outros foram, por quê? Porque receberam o mando de Cristo. Vai e se apresenta ao sacerdote. Estavam cumprindo o protocolo, irmãos. Às vezes cumprir o protocolo nem sempre é a melhor maneira, irmãos. Às vezes sermos o religioso do negócio nem sempre é a melhor maneira. Talvez a melhor maneira, irmão, é a gente se derramar na presença daquele que nos salvou, irmãos. Os 9 foram correndo, por quê? Porque da mesma maneira que demoraram dias para serem diagnosticados e ir para o leprosário, demorariam dias também para voltar de novo à sociedade. Parece que eles foram ao sacerdote e o sacerdote falou: estão limpos, pode voltar. Não era assim não, irmãos. Era algo ainda mais difícil, por mais que a sua pele estivesse branca, estivesse na cor natural, não estivesse branca. Eles estavam agora iniciando uma reavaliação que era muito mais difícil. E Levítico 14 explica disso. Se apresentariam ao sacerdote, agora não de mãos vazias. Levariam 2 aves puras para sacrifício. Levaria, irmão, uma madeira de cedro, uma lã tingida de vermelho. Levaria um galho, um ramo, um pote de barro e água direto da fonte. E se apresentaria ao sacerdote. Se ele fizesse a avaliação e dissesse: não tem mais a lepra, presta atenção, irmãos. Então iniciaria naquele momento celebrar a purificação desse homem, para assim absolver ele, trazer ele de novo à sociedade. Mataria o animal naquele barro de água, irmãos. O sangue do animal seria borrifado sobre aquele homem 7 vezes, aquele homem que agora está curado da lepra. Tomaria um pouco do sangue no dedo, passaria na ponta da orelha direita, no polegar direito, das mãos direita e no dedão do pé direito. Tomaria também oferta, irmãos, de cereais, 3 quilos de farinha misturado com azeite, 1/4 de 1 litro de azeite, 250 ml, derramaria sobre a mão esquerda dele. Tocaria com um dedo, borrifaria 7 vezes sobre o homem, com um dedo tocaria no mesmo lugar onde tocou o sangue, agora com azeite, na ponta da orelha direita, no polegar direito da mão direita e no dedão do pé direito. Então terminaria, cessaria. Esse homem voltaria para a sua congregação, mas não entraria ainda na sua casa, irmãos. Passaria 7 dias com a cabeça raspada, de banho tomado em água corrente, as suas vestes lavadas, todo o pelo do corpo, inclusive a sobrancelha, era raspada, para não ter restício nenhum. E no 8º dia ele se apresentaria ao sacerdote. Agora com 2 carneiros, irmãos, com uma ovelha, ele se apresentaria para oferecer o sacrifício por causa da sua culpa e do seu erro. Rasparia de novo a sua cabeça, rasparia todos o pelo do corpo para assim voltar ao convívio na sociedade. Por que eles se apressaram em ir? Para cumprir o protocolo, irmãos. Às vezes nós erramos nisso. A letra mata, irmãos, mas o Espírito vivifica. Às vezes erramos em cumprir protocolos, irmãos, em festejar, em mostrar o que Deus fez, mas esquecemos primeiramente a nossa ação primária de sermos gratos ao Senhor que nos curou, que nos salvou. Aquele homem volta a Cristo, e Cristo olha para ele e fala: só você? Só eu. Dentre tantos, só você? Só eu. Ele reconheceu algo extraordinário.
sabe o que ele reconheceu, irmãos? Que a lei, ela tem um homem, sumo sacerdote, frágil como eles, mas estava sendo descodificado a eles um sacerdote que sofreu o que ele sofreu, que passou o que ele passou, mas em nada foi achado em culpa, irmãos. Quem que é esse sumo sacerdote? Jesus Cristo de Nazaré. Quem puder ler Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16, leia. Rapidamente, por causa do horário, irmãos. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Visto que temos um sumo sacerdote, um grande sacerdote. E quem é ele, irmãos? Jesus. Todo o protocolo é deixado de lado, o véu se abriu de cima a baixo e hoje temos entrada, irmãos. Temos agora o contato com o nosso Deus por aquilo que Ele fez por meio do seu Filho. Não existe mais isso, e Ele entendeu isso antes mesmo de acontecer. Ele entendeu, ele teve a revelação do que seria a graça. Ele volta para Cristo para ser grato. E gratidão e o seu oposto, ingratidão, são duas coisas. Uma fere e a outra cura. E é disso que em poucos minutos eu quero falar. Sobre a gratidão e sobre a ingratidão. Às vezes, eu falo por mim, deixo de ser grato a Deus por aquilo que Deus já me deu. Às vezes eu deixo de ser grato porque eu sempre tenho objetivo. O ser humano, ele tem que viver de objetivo, mas o objetivo não é aquilo que sustenta a vida do ser humano como cristão, irmão. O objetivo terreno, não é isso não, irmãos. Sabe por quê? Porque a pessoa sempre vai estar assegurando nos seus objetivos. E quando ela não conquista, ou quando ela conquista, já tem um outro objetivo já à frente dela. Por quê? Porque tem a ideia capitalista de que ela precisa ter para ser. E essa pessoa a vida inteira é ingrata. Mas a pessoa grata, ela acorda de manhã, ela é sensata e ela agradece a Deus por aquilo que Ele já te deu até o presente momento, irmãos. Damos graças a Deus não só por aquilo que conquistamos, pelas bênçãos, mas damos graças a Deus pelas provações, pelas acusações, pelos momentos difíceis, porque aí sim encontramos o poder de Deus sendo manifesto em nossas vidas. A pessoa grata é uma pessoa realizada, irmãos. A pessoa grata é uma pessoa feliz. A pessoa grata, ela não murmura. A pessoa grata, ela não fica objetivando nada nessa vida. Ela é feliz com o que tem, com o que viveu. A pessoa ingrata não. A pessoa ingrata, ela é infeliz. Nada está bom. Sabe aquela pessoa que você faz tudo a vida inteira e o dia que você não pode fazer, ela fala que você não presta. Por quê? Porque é uma pessoa ingrata, é uma pessoa infeliz, é uma pessoa que tem falta. Nada vai completar ela nessa vida, irmãos. Nada. Nem mesmo a salvação. Eu vou ler Romanos, Paulo disse isso em Romanos capítulo 1, a segunda parte do capítulo, versículo 21, que fala sobre a depravação total do homem, a idolatria do homem que corromperia o homem que tinha recebido e era para ele ser grato. Diz assim: porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, irmãos. A pessoa é capaz de não ser grato até mesmo na sua salvação, sendo ela depravada totalmente, sendo ela recolhida por Deus e apresentado um evangelho salvífico, poderoso, que tira ela desse mundo infame. E a pessoa ainda é idólatra e não agradece a Deus. Pratica a iniquidade, pratica o mal. Você acha que essa pessoa vai ser grata com alguma ação de alguém na terra? Nunca.
Se a pessoa não é grata nem pela salvação que recebeu, ela nunca será grata por alguém que estendeu a sua mão em dias difíceis, irmãos. A pessoa grata, não. A pessoa grata é diferente, irmãos. Aquela pessoa que agradece até pelo ar que ela respira. E isso aí não é mecanizado, não. Sabe aquela oração? Deus, te dou graça, muito obrigado, perdoa os pecados, amém. Não é isso não. É a pessoa que é agradecida dentro do seu ser. A sua alma é feliz, irmão. O seu espírito é jubiloso. Por quê, irmãos? Porque ela aprendeu a ser grata. Alguns são gratos por natureza. É fato. Outros não. Outros precisam a ser gratos. E a gratidão, ela está disponível aqui, na palavra de Deus. O aprendizado, a gratidão está disponível na palavra de Deus. Sabe quando você vai receber coisas grandiosas nessa terra? Quando você começar a agradecer a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, irmãos. Essa é a receita. Não tem outra receita senão gratidão e fé em Deus. 9 não voltaram, mas foram limpos. E um que voltou, Deus já aliou uma outra bênção maior a ele. Ah, você voltou? Voltou. Agora pode ir, vai, porque a tua fé te salvou. Em tudo dai graças, irmãos. Em tudo dai graça. As coisas não vai melhorar para murmurador, irmão. O murmurador se acha o coitado, o pobrezinho, que tem que ser ajudado. Mas o grato não, irmão. O grato, ele acorda agradecendo por tudo, irmãos. Por tudo. Entre por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dê a Ele graça e bendigam o seu santo nome. Entre pelos seus atos com ações de graças. Aqui você pode até pedir, mas antes de pedir, glorifique e adore e louve a Deus por tudo que Ele já te fez, inclusive pela tua salvação. Aprendemos com um leproso samaritano que devemos ser gratos. Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 1, irmãos, e eu finalizo de verdade. Paulo, irmãos, se viu como pior. Eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério. A mim que antes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei o quê? Misericórdia, porque eu fiz ignorante na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Essa graça se manifestou a ele, irmãos, e ele é grato a Deus pela sua salvação. Quem é grato por aquilo que Deus já fez, seja grato mesmo, irmão. Continue sendo grato a Deus, e verás as portas escancararem na sua vida, e a salvação muito próxima de nós, para a glorificação do nome de Jesus. Amém, meus irmãos?